E no podcast hoje, episódio 7, eu tenho a oportunidade de estar entrevistando meu amigo Carlos Henrique, que é um cara que tem uma história muito bacana no mundo corporativo, e eu tenho certeza que vai agregar muito para você, tá? Para os seus negócios e também para quem gosta muito aí da área de investimento, né? Tá certo, olá Ivan, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui fazendo parte desse momento aqui com você, batendo esse papo, contando um pouco da minha história e um pouco desse mundo de investimentos, né, do mundo empreendedor voltado para o investimento. Sim. Um pouco dessa minha experiência com os meus clientes ou da minha vivência também. Legal, bacana. Tenho certeza, pessoal, que a história dele aí, principalmente na parte corporativa, vai agregar muito na vida de vocês, tá bom? Carlos, pra gente começar, fala uma breve descrição da sua história pessoal, de onde você é, de onde você veio. Certo, então, meu nome é Carlos, eu tenho 29 anos, eu vim de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, sou dali, pertinho daqui. Ok. E há mais ou menos uns 10 anos atrás eu ingressei no banco, no Banco Santander, fui funcionário nos últimos 10 anos, entrei como estagiário, passei pelo caixa, fui gerente de pessoa física, depois eu fui para assistente de pessoa jurídica, onde eu fiquei alguns anos, e no final dessa minha carreira bancária eu voltei para pessoa física, foi quando eu vim aqui para a região de Campinas, assumi uma carteira de pessoa física aqui em Campinas. E recentemente, agora em agosto de 2021, eu acabei aí deixando o mundo corporativo para arriscar um pouco como empreendedor, já arriscar nesse novo mundo de empreendedorismo. Então é mais ou menos essa minha história. Tem alguns planos para o futuro também aí que a gente vai estar batendo um papo aí, vou explicar para vocês. Vai sim. Hoje você está morando em Paulínia? Hoje eu moro em Paulínia, isso, eu morei em Jundiaí até o meio de 2021, até eu sair do banco, foi quando eu vim para cá, para Paulínia, para trabalhar na barbearia Brotherhood, aqui onde eu trabalho com o Bruno hoje. E aí eu vim pra cá, nós vendemos o que nós tínhamos lá, eu e minha esposa, e viemos pra cá. Então, pra ficar mais fácil a questão logística, né? Sim. E como a família dela é aqui de Paulínia, acabamos nos mudando pra cá. Pra estar iniciando uma nova jornada aqui em Paulínia agora. E aí, o que você está achando da cidade? Tá gostando? Cara, cidade maravilhosa, estrutura muito boa. Eu que nessa mudança agora, a gente acabou reestruturando um pouco, né, porque não é fácil essa mudança. Então, eu tinha um certo comodismo. Então, poxa, já estou ali, eu sou assalariado, independente do que acontecer fim do mês, já está lá o meu pagamento. Então, por ter essa segurança, a gente acabava, tinha 2 carros, moto, isso e aquilo. Então, agora, para poder começar essa nova jornada, a gente acabou enquadrando o nosso orçamento mensal todo no salário só da minha esposa. Então, a gente já vinha de meses reduzindo alguns custos mensais nossos. E aí, assim que a gente conseguiu concluir, poxa, agora só o salário dela já está pagando as contas, digamos. Então, aí eu peguei e abri mão do meu salário, porque são diversos fatores, seja eu já não estava mais tão confortável dentro da organização, então eu já procurei me especializar em alguma outra área, como foi em novembro do ano passado, e aí nessa questão da barbearia, entrei para fazer os cursos e tal. E aí já começamos nesse plano para estar reestruturando o nosso orçamento. E assim que foi que a gente acabou enquadrando, aí eu falei, bom, agora é um bom momento para eu conseguir sair do banco e ingressar nesse mundo. Já tinha conversado com o Bruno, já tinha vindo para Paulínia para conversar com ele. Então a gente acabou fazendo isso daí. Não foi fácil, mas aí como a gente vendeu um carro, ficou só com o carro. Então vamos falar, Paulínia é uma cidade muito boa na questão, por exemplo, eu dependo de ônibus alguns dias, então eu não tive problema. É muito bom, é fácil essa locomoção aqui dentro. Tem um preço bem barato também. R$1 a passagem de ônibus, assim, já fazem vários anos, é um acordo que eles têm com os cidadãos, assim, parece que não vai mudar mesmo. Ouvir um pouco por cima essa história, mas é bem bacana esse apoio, porque imagina R$1 a passagem de ônibus, acho que desde quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade eu não vi uma passagem, acho que já era mais caro, para lá em Jundiaí pelo menos. Então assim, a cidade é muito boa, foi muito bem acolhida, as pessoas daqui
os nossos clientes, o Bruno, uma pessoa sensacional que me deu essa oportunidade, você é um exemplo disso, cliente, amigo, hoje estamos aqui batendo esse papo. Então sim, estou gostando muito da cidade e uma cidade que me ajudou muito nesse momento. Bacana. Realmente a cidade de Paulínia é uma cidade bonita, uma cidade gostosa de se morar, ela é bem estruturada, né? Logicamente, como toda cidade tem as dificuldades dela, mas eu acredito que seja uma cidade bem aconchegante mesmo. Sim. Carlos, você é casado, né? Sim, sou casado fazem 2 anos, sou casado com a minha esposa. Não tem filhos? Ainda não. Tá, legal. Maravilha. Vamos partir lá um pouco para a sua história, a sua trajetória de corporativa. Você até já deu uma breve resumida, mas até antes, né? Antes você falou de vender o carro, essas coisas, então tudo exige um planejamento, né, Carlos? Exatamente. Você tinha feito um planejamento junto à sua esposa para fazer toda essa mudança, né? Exatamente. A gente foi se planejando, então a gente já começou com aquele sacrifício nosso de reduzir as nossas contas mensais. Então a gente, como eu falei, ela também era bancária, tá? Então ela está passando por esse processo de mudança também. Ela acabou de sair do banco, saiu agora mês passado e está ingressando nesse mundo empreendedor, no ramo de estética também. E esse planejamento nosso já foi, como eu disse, já faz mais ou menos, desde quando a gente se conheceu, a gente já tinha um plano de mudar de país, de morar fora do Brasil. Okay. Então esse nosso plano de sair do banco, né, não que sair do banco foi algo assim, vai me ajudar para ir lá para fora. Sim. Agora. Só que como a gente já estava, tanto ela quanto eu, um pouco insatisfeita, a gente falou, a gente tem que mudar de vida. A gente tem que fazer algo que a gente gosta, mas também a gente não pode simplesmente deixar vender o que a gente tem, largar o meu emprego simplesmente porque eu não estou feliz, contente com o meu emprego e sair com a mochila nas costas e procurar alguma coisa. Então a gente foi se estruturando, a gente estudou antes, conseguiu se formar em uma outra profissão, procurou um emprego já nessa outra profissão. Como eu disse, a gente foi enquadrando o nosso orçamento, a gente foi enxugando nossas contas, reduzimos um pouco, costumava almoçar fora todo dia, jantar fora direto, ia ter um gasto mensal justamente por ter aquele comodismo do nosso salário mensal fixo. Zona de conforto, né? Isso, exatamente. Os últimos 4 ou 5 anos a minha vida estava muito nessa, sabe assim, a gente estava muito acomodado. E aí foi uma hora que a gente falou, alguma coisa está errada, porque a vida não é tão simples assim, por mais que tinha aquele desafio diário, a gente queria algo mais, então a gente foi estudando, foi estruturando, aí foi que a gente acabou vendendo o nosso apartamento lá em Jundiaí, que a gente acabou economizando aí uma média de R$2.000 por mês. A gente acabou quitando o nosso carro, a gente acabou vendendo, tinha 2 carros e a moto, acabei vendendo, ficando só com o carro. E então assim, a gente acabou diminuindo esses custos e vindo mudar, e nos mudamos aqui para Paulínia para ficar mais próximos dos nossos empregos também. Então a gente acabou reduzindo bastante o custo de locomoção. Então, depois que tudo isso estava certo, agora a gente vai arriscar. Então, o planejamento é o que me ajudou a manter o meu padrão de vida. Eu gosto de fazer isso e isso. Então, a gente se planejou para poder manter o padrão de vida e arriscar num novo empreendimento. Então, hoje, assim, eu até comentei com o Bruno, eu falei, cara, nesses meses iniciais na barbearia, eu tô aqui pela experiência. Porque eu me planejei para não depender. É muito bom ganhar dinheiro. A gente vive, a gente trabalha para ganhar dinheiro. A gente é algo que, sim, o dinheiro acaba trazendo felicidade. Eu também concordo. Eu acho que assim, e é interessante esse planejamento, porque hoje eu não tenho aquele sofrimento assim, poxa, esse mês vai entrar um pouco a menos, sabe? Então assim, porque a gente tá bem estruturado. Entendeu? Então assim, eu saí, depois de 4 meses a minha esposa acabou saindo também, depois que eu acabei me estabilizando aqui, ela acabou saindo e ela também está começando agora. Então assim, isso foi muito importante para me dar segurança no meu dia a dia. Isso que o Carlos falou, pessoal, é muito importante na questão do planejamento, porque assim, muitos de vocês que estão assistindo já são empreendedores, já são empresários, mas muitos também que estão assistindo agora querem se tornar empreendedores e empresários, né, Carlos? Então, assim, esse planejamento vai fazer exatamente isso que o Carlos falou, vai dar segurança para que você dê esses passos, né, com mais tranquilidade, com mais naturalidade. Por quê?
Eu também já fiz essa transição, não é fácil, né, Carlos? Porque a gente fica ali com aquele pezinho atrás, será que vai dar certo, será que não vai dar? Mas se você tem esse planejamento, se você tem sua reserva financeira, se você tem as coisas organizadas, planejadas no caso da família, tudo, fica mais tranquilo para você. Com o planejamento já é difícil. Já é difícil, Sem o planejamento, além de ser difícil, eu acredito que a pessoa acaba encontrando muito mais pedras no caminho. Exato. Então pode chegar um momento que se não der certo. Então a gente sempre teve esse plano B. Digamos, tudo começou como plano B, entendeu? E hoje é o meu plano A. Então essa mudança foi muito importante, essa forma, essa estrutura que a gente montou por trás. Não, realmente é de suma importância. Fala pra gente, Carlos, um pouquinho mais como é que você falou assim, você entrou como estagiário, né? Sim. Como é que foi essa experiência, que eu acho que é muito importante, até para quem quer se tornar amanhã gestor, diretor, CEO da sua própria empresa, você saber, né, o primeiro degrau da sua empresa, passando por todo o processo até chegar no topo. Porque eu vejo hoje, né, e já tive a oportunidade de estar com muitos empresários que falta um pouco de, às vezes, de humildade, às vezes falta um pouco também, sabe, desse lado mais humano. Como é que é traçar esse passo a passo dentro do mundo corporativo? Sim, então foi bem parecido, assim, claro que cada um dentro do seu ambiente, mas, por exemplo, eu comecei no banco como estagiário, fui estagiário um pouco mais de um ano e meio, mais ou menos, até ser efetivado no caixa. Quando eu entrei no banco, eu sempre fui uma pessoa assim, mais extrovertida, gosto de bater um papo, conversar. E o banco permite isso daí, porque no banco, assim como na barbearia, a alma do negócio é o relacionamento com o cliente. Então, se eu tenho um bom relacionamento com o meu cliente, ele vai me dar bons frutos. Então, a reciprocidade, a recíproca é verdadeira, vamos falar assim. É a mesma coisa que eu tenho um bom relacionamento com o meu cliente, eu chego, quer tomar uma água, um cafezinho, alguma coisa, um ambiente extrovertido, bate um papo legal e tal, isso cativa o cliente e ele volta. No banco é a mesma coisa. Então, quando eu era estagiário, eu aprendi a ter esse relacionamento. As dinâmicas para ser efetivado e tudo mais, eu sempre via nessas reuniões que a palavra-chave era relacionamento. Não era a venda de produtos, não era a venda de serviços, era o relacionamento com o cliente, era a base de tudo. Então, isso me ajudou no que eu sou aqui hoje, no meu comportamento com o cliente, na forma de lidar com ele e saber o que ele tem a te oferecer e oferecer para ele o que ele realmente tem necessidade. E não, de repente, poxa, vamos falar do banco. O cara vem aqui querendo fazer um financiamento de veículo e eu falar para ele, mas se de repente você fizer um seguro de vida ou uma capitalização, alguma coisa, e de repente isso não é o que o cliente tinha necessidade. Claro que cada cliente, cada situação é uma, às vezes isso entra como negociação, não é o que eu estou falando, não estou falando de que é venda casada nem nada, mas às vezes até a negociação com o cliente, poxa, o financiamento está 2%, vamos fazer um seguro de vida e aí por o banco ter essa segurança e tal, eu consigo fazer a 1% para você. Então aí é uma negociação. Aí não é uma venda, por exemplo, se você não fizer, eu não aprovo o crédito. Não, isso aí é proibido. Então assim, só que muitas vezes essas negociações o cliente não ficava confortável, porque não era o que ele tinha necessidade. Então, um exemplo, eu não vou vender um consórcio de caminhão para o Bruno que tem a barbearia. Tem lógica, né? Não tem lógica. Então, esse fato de entender o seu cliente, entender o que ele realmente tem necessidade e não oferecer, assim, você pode oferecer e não tentar forçar mais do que ele realmente tem necessidade. Eu acho que isso é a base de um bom relacionamento. Quando o cliente entende que você dá o seu melhor ali, você não está explorando ele, você não está cobrando um preço abusivo por um serviço, você não está inventando um serviço diferente, alguma coisa que ele não tem necessidade, eu acho que isso cria um vínculo entre você e o cliente, e isso foi no estágio, isso foi no caixa, porque no banco você tem ali a sua meta operacional, mas você também tem a sua meta comercial. Então você tem que, não é só o tempo de fila do caixa, não é só a tesouraria batida tudo certinho, seu caixa tudo bonitinho, fica em dia. Você tem que ali
captar uma receita. Claro. Você tem que oferecer, claro, como eu falei, cada cliente tem uma necessidade, dentro da necessidade dele, oferecer um produto que vai ser rentável para você, mas que seja bom para o cliente também, que ele vai ter utilidade, seja aí, enfim, diversos produtos que o banco tenha, ou por exemplo, que nem eu vim aqui, eu ofereço para o cliente um balme para barba, uma pomada, um serviço de barboterapia, que de repente, poxa, o cara chega aqui e fala, não, eu nem sou acostumado e tal, aí eu ofereço, falo, cara, de repente você está acostumado a fazer a barba de um jeito, vamos tentar de outro, porque a sua pele vai reagir melhor e tal. Se ele quiser, muito que bem. Se não quiser, não tem problema. A gente faz da forma que você está acostumado, porque ele tem que ter o bem-estar dele aqui dentro. Com certeza. Então, essa vida corporativa no banco, independente da área que eu tive, ela me ensinou a criar esse relacionamento e entender a necessidade do meu cliente. Ok, bacana. Isso é importantíssimo. E aí depois do caixa você foi para... Eu fui... Então, é que assim, o banco ele unificou alguns cargos. Então, um exemplo, eu vou falar do Santander. Ok. O caixa, depois de um tempo, ele virou agente comercial. Porque aí foi instituído algumas metas para ele. Tinha o caixa, mas tinha o caixa / agente comercial, esse cargo. Que depois virou o GNS1, gerente de negócios e serviços, que era o gerente de conta. Ele também atendia no caixa, e só que era um cargo de 6 horas. Depois veio o GNS2, que era o gerente que fazia a mesma coisa, só que ele tinha um cargo de 8 horas. Que aí o gerente que já assumia uma carteira, ele não ficava simplesmente fazendo os atendimentos ou atendendo no caixa, que ele socorre onde tem mais necessidade. Então eu fui para caixa / GNS1, digamos assim. Depois eu fui promovido para assistente pessoa jurídica, que aí nesse meio tempo mudou para GNS2, o assistente pessoa jurídica também se enquadrou nesse cargo, só que de 8 horas. Então eu dava todo ali o apoio operacional aos gerentes de carteira pessoa jurídica, mas eu não tinha uma carteira ainda. Mas eu fazia todo esse trabalho por trás aí, enfim, a parte operacional para eles. Ok. E depois, quando eu já estava pensando em me mudar para Paulínia, justamente por conta do nosso planejamento, e a gente vê como que estava fazendo, a gente já queria vir para cá por conta da família da minha esposa também. E aí eu estava procurando vaga aqui para Campinas, mais para a região, porque a minha esposa já trabalhava aqui em Campinas, em Barão Geraldo, só que a gente morava em Jundiaí, eu trabalhava lá. E a gente tinha o nosso apartamento, a gente comprou era lá. Então, ela vinha todo dia pra cá, tava dando quase R$2.000 por mês só de combustível e pedágio, pra você ter uma noção, tava inviável. E aí ela buscando vaga pra Jundiaí, pra tentar ir pra lá, e eu buscando vaga pra Campinas pra tentar vir pra cá, ou pra Paulínia, enfim. E aí que eu consegui uma vaga em Souzas, na agência de Souzas, e assumi uma carteira pessoa física. Voltei pro mundo da pessoa física. E aí aqui em Souzas eu tive mais contato com clientes investidores, justamente por ser uma região onde tem um perfil de cliente alta renda. Ali em Souzas já tem bastante empresário, tem bastante condomínios de alto padrão, então o pessoal costuma frequentar mais aquela agência. E é ali que eu acabei tendo mais contato com o público investidor. Bem conservador, mas o público investidor. Então foi meio que essa minha escadinha dentro do banco. Legal. Mas foi como o GNS2 aqui. Só que aí o GNS2 da pessoa jurídica, ele é dado como um assistente. Na pessoa física ele tem uma carteira pessoa física. Não é do público alta renda, mas a questão de atendimento, rotatividade, enfim, da agência, eu acabava atendendo bastante cliente do público alta renda, que é um pouco que tem mais um pouco de investimento, É uma outra cabeça. É uma outra cabeça, exatamente. Querendo ou não, tem mais recurso, acaba tendo mais recurso, e aí você acaba batendo papo com ele sobre a empresa dele, você acaba batendo papo com ele sobre a vida pessoal dele, e aí você vai vendo onde que é melhor você tentar ajudar ele a encontrar um caminho melhor para ele investir, ou para ele contratar algum serviço, algum produto que vai ali se adequar melhor com a necessidade dele. Entendi. É porque a questão mesmo dos investimentos, assim, é muito você saber a necessidade do cliente, né? Porque são diversas necessidades, às vezes quer faculdade dos filhos, às vezes quer morar fora, às vezes quer comprar um patrimônio aqui, então assim, você precisa entender da necessidade dele como pessoa, né? E se de repente for, sei lá, expandir a empresa, essas coisas já é outra área, né? Para você poder ali
oferecer para ele os melhores produtos, né, Carlos? Exatamente. Tanto é que o banco, toda vez que o cliente chega lá na gente, às vezes ele nem chega, o próprio aplicativo do banco já te propõe. Tá. Tem um questionário de 10 perguntas que se chama API, Análise do Perfil do Investidor. Tá. Então, o cliente ali, ele vai falar, você quer correr algum tipo de risco? Você quer... Por quanto tempo você quer deixar o seu dinheiro investido? Tá. Quanto você quer investir? Você conhece o mercado de investimento, o mercado financeiro? Então, ali, naquelas 10 perguntas, quando a gente finaliza, o que a gente pode fazer no aplicativo, no computador dele, ou na agência comigo direto no nosso sistema. Tá. E o sistema já me dá automaticamente o perfil do cliente. Tá. Às vezes é um perfil um pouco mais arrojado, um pouco mais, né, que tem a intenção de investir em alguma coisa que tem um risco um pouco maior, ou um perfil um pouco mais conservador. Poxa, não, Carlos, não quero que tenha nenhum risco de perda, mesmo que tenha uma rentabilidade menor, vamos fazer uma taxa já fixada ali todo mês, independente de variação, independente do mercado, eu quero aquilo todo mês e resgatar o que eu quiser. Então a gente já ia mais para um caminho mais conservador. Então assim, o sistema do banco já me dava essa análise, porque o cliente mesmo já respondia essas questões e já me falava qual que é o perfil. Então isso já ajudava bastante a entender o que cada cliente precisava, exatamente. Queria voltar um pouquinho mais, Carlos, e a gente falou muito da questão da relação, né, do ser humano em primeiro lugar, né, Sim. E depois com o cliente. Se no banco, por exemplo, eles dão muitos treinamentos, dinâmica, essa questão da relação entre ali os colaboradores, né? Porque querendo ou não, acho que qualquer empresa, por mais que venda produto, né, o mais importante é a relação com o seu... A capacitação com o seu funcionário. Exato, E o banco investe muito nisso. Uma coisa assim que eu acho fantástico no mundo corporativo é exatamente isso. No mundo corporativo não, vou falar do banco, que é o que eu posso falar com propriedade, digamos assim. Toda semana, desde que eu entrei no banco, se não é toda semana, pelo menos a cada 15 dias, tem uma capacitação em grupo. Então, assim, hoje vamos falar sobre o tema de seguros. Vem um especialista de seguros, muitas vezes é o superintendente da área, que ele vem e faz uma reunião. Depois que entrou a pandemia, isso acabou ficando mais remoto e acabou tendo mais frequência. Até isso, pelo amor de Deus, pandemia, não vou falar que ela melhorou, mas ela evoluiu essa parte. Então, a frequência das capacitações, pela facilidade de fazer, que o pessoal acabou se adaptando a fazer pelos aplicativos, e isso facilitou. Então toda semana tinha, hoje eu vou falar de investimento, hoje eu vou falar de seguro, hoje é consórcio, hoje é capitalização, hoje é empréstimos, novos produtos, financiamento de energia fotovoltaica, em alta. Então cada lançamento tinha uma capacitação e tinha uma espécie de reciclagem de outros produtos. Muitas vezes mudavam alguns parâmetros, algumas situações, então o banco investia muito nisso. E além disso, o banco sempre exigiu certificações, então eu não poderia assumir uma carteira de clientes onde eu iria lidar com investimentos se eu não tivesse certificações da Anbima, CPA 10, CPA 20, CEA e por aí vai. Então assim, no mínimo CPA 10, se não era uma questão de assim, não te promovo, não vou te efetivar, mas por segurança do cliente. Sim. Porque para a gente passar o conhecimento, né, ali a nossa instrução, a nossa assessoria bancária, digamos assim, nós temos que ter esse embasamento. E o CPA 10, vamos falar, que é o que dá a introdução nesse mundo, ele abre muito a sua cabeça para você entender o que é o mercado financeiro, o que é Conselho Monetário Nacional, o que é CVM, que são os valores imobiliários, o que é a Anbima, que é um órgão de autorregulamentação, o que é Banco Central, quem faz o quê, quem executa, quem estipula as leis. Então, você começa com essa teoria, essa parte de dentro do mercado financeiro, e aí depois você vai começando a estudar mais sobre cada fundo, o que são ações. Então o CPA 10 ele dá uma clareza muito grande para você entrar nesse mundo e entender como que funciona o seu trabalho no banco, porque o banco, querendo ou não, ele comercializa serviços e produtos também. Então você tem que saber o que dá mais receita, o que não dá tanta receita,
entendeu? Então, na hora de você vender um produto ou resgatar um produto, se é viável tanto para você quanto para o cliente. Então, essas capacitações que o banco nos dava, ou a certificação que nós buscávamos, né? Porque o CPA 10 eu poderia ficar no banco sem ter. Sim. Se eu tivesse confortável no caixa pro resto da vida, assim como eu tive colegas meus que 15 anos de caixa, 15 anos de caixa, para ele tá ótimo, para mim tá melhor ainda. Só que a gente, por buscar algo fora da nossa zona de conforto, acaba investindo um pouco mais de conhecimento para tentar melhorar, ou enfim, ir para as áreas que nós temos curiosidade, vontade de estar ali atingindo, né, os cargos. Entendi. Pessoal, o Carlos falou da importância, né, de ter os devidos treinamentos, cursos, a evolução, né? Eu acredito em primeiro lugar como pessoa, né? Quando você melhora como ser humano, você acaba melhorando como profissional, como pai, como mãe, como filho e por aí vai. Então, assim, você que tem uma empresa ali com 2, 3 funcionários, até 30, mais do que isso, investa sempre em treinamento, em capacitação ali intrapessoal, para que eles possam cada vez mais estar conectados, cada vez mais engajados, que é, Carlos, né? Eu vejo muito aí, quando eu estou com os empresários, eles falam o seguinte: nossa, minha equipe não está engajada. Mas se não está engajada, a culpa é sua, empresário, né? Então, vá atrás para que você possa ter ali a melhor equipe possível, porque assim, o empresário, ele constrói times, e time constrói a empresa, entendeu? Sim. Então, assim, quanto mais os seus funcionários estiverem engajados, eu sei que não é fácil, tá? Por isso a importância de você buscar sempre esse desenvolvimento do ser humano como pessoa, para que ele possa depois trabalhar na parte profissional, né? A questão dos treinamentos, e aí sim fazer o negócio evoluir. Sim, eu acho que isso se enquadra muito naquela frase, aquele clichê, né, de ser um líder e não um chefe. Exatamente. Eu acho que quando de repente você se dá o exemplo, eu vou dar um exemplo que eu tive no banco. Não só de ter um ambiente agradável para a equipe estar engajada, tá todo mundo no mesmo foco e criar um bom ambiente e para colher os melhores frutos, digamos assim. Mas dar um exemplo, eu nunca tive um gestor meu que chegou para mim e falou: Carlos, você precisa tirar do CPA 10, sem que ele tivesse CPA 10, entendeu? Aconteceu uma vez... Coerência, né? Exatamente, aconteceu uma vez, logo no comecinho, quando isso era uma novidade para mim, vamos falar lá, 10 anos atrás, quando eu entrei no banco, na minha entrevista já foi assim: você sabe que tem uma certificação, é necessário, não é obrigatório, mas é necessário para o seu conhecimento, para você repassar o seu conhecimento para os clientes. Eles vão te questionar sobre algumas coisas que você precisa saber na hora. Tem que estar preparado. Exatamente. Aí ele falou, na entrevista ele falou assim pra mim: eu não tenho, mas eu estou estudando e vou fazer minha prova tal dia. Então, assim, o mais próximo de alguém me cobrar alguma coisa assim, antes dela ter dado o exemplo ali como meu líder ali, meu gerente geral na época, no caso, que na época não era o meu gerente geral, era o meu possível gerente geral, estava fazendo uma entrevista ainda. Então, assim, foi mais próximo. Do resto, todos que chegaram em mim exigindo ser CPA 10, CPA 20, o CEL ou o que for, qualquer tipo de certificação, eles já tinham a certificação. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Lógico que o microempreendedor, ele já sabe, desde abriu a empresa, de varrer o chão até fazer os pagamentos para os funcionários. Mas independente disso, independente do tamanho da sua empresa, você ser um líder, você conhecer todos os ambientes, todos os funcionários, o pessoal de cada um. Como funcionam os processos, né? Exatamente, porque isso foi muito importante. Eu acho que está mudando muito essa questão do mundo corporativo, Carlos. Eu vejo, né, muitos trabalhos sendo inovados, né? Porque a gente que vem já do mundo corporativo, ou a gente já trabalhou em indústria, em empresas, comércio, são setores diferentes, mas assim, como estão acontecendo essa evolução, né? A gente está falando agora de indústria 4.0, então com isso tem muitas modificações e acaba também até na forma de você lidar com o seu funcionário, com o capital humano, na verdade. Sim. Né? Exatamente. Isso é o que mais importa, na verdade. Sim, exatamente. Você entender ali que o seu funcionário ele está ali independente de qualquer da tecnologia que está sendo implantada. Então, poxa, eu coloquei um novo sistema aqui. Mas eu paguei o rapaz do TI para ele capacitar o pessoal e tal. Mas você tem que estar por dentro. Eu acho que esse é o maior desafio
do empreendedor hoje. Exato. Você está por dentro de tudo que acontece, você tem que saber, porque o seu funcionário, quando ele tiver dúvida, muitas vezes ele vai vir em você. Exato. Entendeu? Assim como eu, muitas vezes, tenho algumas dúvidas e o Bruno tem muito mais experiência no ramo do que eu, e eu questiono ele, não dúvidas na execução do corte em si, mas dúvidas, Bruno, quanto que você está investindo nisso hoje? Cara, você compra os produtos aí, a pomada, como que está girando? Vale a pena eu arriscar, eu comprar tudo isso de navalha? Porque, poxa, o meu fornecedor falou para mim que cara, se eu pegar numa quantidade X, o preço melhora e tal. Então, assim, e ele de bate-pronto acaba falando, Ele não, tem mais agora não, experiência. essa época não, essa época sim. Então, assim, esse contato com o seu funcionário é extremamente importante, até porque você vai estar falando, você vai estar passando para ele a sua expectativa, a sua ideia, né? Ele vai comprar a sua ideia. Sim. Eu acho que isso é o mais importante, independente da modernização, das coisas, mas que você tem que estar por dentro de tudo. Saber de A a Z o que está se passando lá dentro, porque você é a cabeça, você é o coração daquele negócio, entendeu? Então, eu acho assim também, ó, às vezes cada pessoa ela tende, né, a seguir caminhos diferentes. Então, por exemplo, tem empresários que eles são muito mais na questão profissionais ali, eles sabem muito mais na questão do processo do que, por exemplo, na parte de RH, na parte comercial, na parte de marketing, e tá tudo bem. E aí o que acontece? Você foca o seu trabalho, o seu conhecimento naquilo que você é bom e o resto você delega, né? Mas é sim importante você saber todo o processo ali para que você tenha uma visão mais macro, uma visão mais 360 e possa direcionar cada um dos seus colaboradores, né? Eu tive nesse meu período que eu trabalhei com pessoa jurídica, eu tive bastante contato com grandes empresários. Eu trabalhava na Polo, pessoa jurídica, então eram empresas que já faturavam no mínimo próximo de 4 milhões no ano. Então, assim, já era uma empresa que já tinha uma certa estrutura. E eu via, eu não vou falar em 100%, mas a grande maioria, conhecia todas as áreas da empresa. Então, eu tinha, assim como eu tinha alguns empresários que, é ele e o filho dele, vamos falar assim, tem bastante empresa familiar, né? Então, aí ele cuida ali, ele sabe do negócio. O cara tem uma mega loja de peça automotiva. Ele sabe desmontar e montar um carro, ele vai saber exatamente a peça que o seu carro tá precisando. Porém, o filho dele é o cara que lida com os fornecedores, ele lida com o financeiro, ele contrata, ele faz toda a gestão da empresa. E muitas vezes eu via esses empresários, os pais, digamos assim, quem foi o investidor daquele negócio, ficar meio que para trás. E aí tudo que eu falava, eu preciso da sua assinatura porque eu estou fazendo uma antecipação de duplicatas. Aí eu falo, não, mas fala com meu filho, tudo bem, é o senhor que assina pela empresa, não queria saber a taxa do negócio, quanto estava antecipando. E por outro lado, os que buscavam a informação, tinha muito cliente que chegava em mim para falar sobre investimento, o cara já tinha o CPA 20, na época eu tinha o CPA 10, e o cara já tinha o CPA 20, o meu cliente tinha uma certificação acima da minha, e isso me deixou extremamente desconfortável, e me faz a gente buscar mais conhecimento. Exatamente. Então, assim, até para evitar esse tipo de situação, poxa, o seu cliente busca a sua assessoria e de repente ele te dá uma assessoria. Então, para evitar esse desconforto na hora, a capacitação é muito importante. Então, eu vi assim muitos empresários, independente do ramo, empresário de concessionária de veículo, concessionária na casa de uma concessionária Honda de moto, eu tinha ramo hospitalar, compra de equipamentos. Para você ver, as pessoas estudam. Em dezembro de 2019, um cliente nosso super ligado no mercado e no mundo, no que estava acontecendo, estourou a pandemia lá na China, né? Em 2019, quando a Covid começou no final do ano, o que ele fez? Pegou, já sabia mais ou menos como que era a doença, sabia que poderia se expandir para o mundo, investiu no quê? Tubo eu sou leigo no assunto, mas é o tubo que usa para entubar as pessoas. Sabia que o negócio estava pegando para o mundo inteiro, sabia que na América do Sul ia começar, já importou não sei quantas mil unidades desse tubo, porque ele fabricava todo o equipamento de
bar. Então ele investiu muito nisso daí. Cara, em fevereiro, março de 2020, tava rasgando dinheiro. Então, entendeu? Isso aí que você falou é muito importante, a questão da visão empreendedora da pessoa, né? Sim. Eu falo o seguinte, Carlos, isso acontece muito no Brasil, a pessoa ela é funcionária, e aí ela sai da empresa ou é mandada embora da empresa e ela abre o próprio negócio. E geralmente no ramo naquilo que ela trabalhava. Sim. E aí vai naquilo que você falou, né? A pessoa entender do negócio. Entender do negócio é diferente de entender de negócio. E aí o que acontece? Eu vejo muito hoje, inclusive semana passada eu estava falando com uma cliente aí que a gente vai iniciar um trabalho agora, ela está precisando de uma consultoria. Ela tem faculdade de administração, só que hoje a empresa dela não fatura, a empresa dela está toda desorganizada, fluxo de caixa não tem. Então, pessoal, você que é pequeno, está começando, ou já começou, que ainda não é formal, a importância de você buscar por capacitações, você tem que melhorar, você tem que evoluir, porque você, como o Carlos disse, você é a cabeça do seu negócio, né? Então o que acontece? Por exemplo, às vezes você está com dificuldade na área comercial, você está com dificuldade na área de marketing, vocês têm que se capacitar. Na semana passada também, eu estive na cidade de Santa Bárbara e fui conversar com um amigo meu. Ele já está há 26 anos no negócio, né? Negócio que teve muito sucesso no passado, ele já é uma pessoa um pouco mais de idade, mas assim, você vê que não busca capacitação, não busca melhoria. Gente, não se vende mais hoje como se vendia ontem. E eu falo o seguinte também, tudo que você aprendeu, todo o conhecimento que você obteve, trouxe você até aqui. Daqui, se você quiser ter mais, ir para um novo patamar, você precisa buscar e adquirir novos conhecimentos, inovar, porque senão, gente, não vai dar certo. Sim, Né, eu tenho um exemplo vivo disso na minha família. Há alguns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos também atrás, um pouco menos, a minha família, o meu pai e o meu tio, eles abriram uma papelaria. E só que cada um, o meu pai trabalhava no banco também, esse meu tio também, só que cada um, enfim, em outros bancos. E aí eles colocaram aí a minha mãe e a minha tia que tocavam o negócio, né? Então assim, elas tinham contato, elas eram desde de tudo, da limpeza a contato com o fornecedor, elas faziam tudo. Só que eu sentia eu percebia que elas tinham uma certa resistência a simplesmente utilizar o sistema da loja. Então, por exemplo, chegou, que vendia roupas também e tal, então chegou lá 500 lápis, tem que lançar 500 lápis lá. Conforme você for vendendo, você vai dando baixa, você joga lá no sininho do caixa, ele faz a continha e tal, automaticamente tira do estoque bonitinho. Não, pegava o caderninho, vendia 2 canetas, Bic, 2 lápis e tal. Beleza, tinha o controle, o negócio rodava bonitinho. Porém, eles investiam no sistema, o meu pai e meu tio, e aí as meninas não tinham essa disposição para aprender. Sim, elas tiveram, pegaram para fazer e tal, só que por hábito começou no caderninho, tudo começou muito mais simples. Começou no caderninho, depois de um tempo foi lá, aí levou o computador para a loja, aí começou e tal. Então assim, só que aí houve uma certa resistência. Às vezes era correria e tal, em vez de ficar com um pouco de dificuldade ali e tal para aprender, e na hora que o cliente está ali, você não ficar demorando com ele e tal, você acaba fazendo de qualquer forma, depois eu lanço no sistema e tal. Então assim, isso acabou dificultando um pouco as coisas, essa resistência, né? Muitas vezes, não, faça aqui mesmo, sabe? Não, no caderno tá bom. Então assim, isso acabava dificultando, né? Então eu acho que isso é muito importante, você saber se adequar, né? Você estudar, né? As inovações, tecnologia. Exatamente. E se você investiu naquilo, por mais que é difícil, vá para cima, sabe? Estuda, chega antes, a loja abre às 7h30, 8 horas, chega às 6, fica ali 1 hora, lê, estuda antes, para na hora que seja, no ramo que for, seja para na hora de você ter um atendimento mais rápido para o seu cliente, na hora de mexer no sisteminha ali do caixa aprendizado, ou seja, na hora de você passar um conhecimento, dar uma assessoria de investimento, ou você ser um gerente de banco. Então acho que o estudo é a base de tudo, você se prepara.
E o que o Carlos falou, essa questão da sistematização, ela é muito importante porque, na verdade, você colocar um sistema na sua empresa é exatamente para poder agilizar o seu tempo, otimizar o seu tempo. Então, por exemplo, você ali vai ter os cadastros dos produtos, você vai ter produtos ou serviços, né? Você vai ter relatórios, né? CRMs, que é a questão da parte comercial aí, a importância disso, porque, gente, o sistema ele não está ali simplesmente para te dar dor de cabeça, na verdade ele está ali para agilizar o seu trabalho. Então, num processo, quem trabalha muito com vendas aí, usa o CRM, vai falar do dia que você teve contato com o seu cliente, como é que foi o histórico da primeira conversa, vai dar, por exemplo, um feedback, entendeu? Tudo Sim. isso é importante dentro do seu negócio. E outro, que nem o Carlos falou também, chega mais cedo, sai mais tarde, porque assim, você é o dono da sua empresa, a empresa depende de você para crescer, e se você não estiver motivado, Sim. se você não estiver habilitado para isso, meu amigo, minha amiga, não vai dar certo, tá bom? Tem vários cursos bacanas, o Sebrae tá aí, tem muitas redes de network, IBH, RNE, JNE, tem várias redes de network para poder te ajudar, né, nessa questão da expansão dos seus negócios também. Sim, inclusive o que eu falei do próprio CPA 10, que seja, né, não deixa de ser uma certificação, Sim. uma capacitação, o CPA 10 não serve só para bancários, como eu falei, empresários de ramo automotivo, seja do ramo hospitalar, seja do ramo de esportes, tinha muitos empresários nossos, desde a fabricação de bicicleta até de venda de material esportivo, veio loja de roupa esportiva, de equipamento esportivo, muitos deles já buscavam essa capacitação. Então, assim, ele entendia melhor do financeiro da empresa, como que estava rodando. Sim. Quando ele vinha bater um papo comigo na agência, ele sabia se o investimento que eu estava passando para ele, se realmente era coerente com a ideia dele, com o que ele tinha planejado. Então, assim, a capacitação evolui muito as pessoas. Então, eu estudei muito para tirar essa certificação, tudo de YouTube, para você ter noção. Tem vários canais, Edgar Abreu é um canal que ele é bem didático e ele explica muito sobre os investimentos. Tem vídeo de 1 hora, tem vídeo de 10 minutos, uns cortes que de repente sobre fundo de investimento. Ele te dá uma ideia ali, o fundo, eu vou dar um exemplo que ficou na minha cabeça desde quando eu era estagiário. O fundo é mais ou menos como um condomínio. Ele usa muito o figurativo. Ele ilustra muito a ideia para você. Poxa, eu queria ter uma piscina, só que eu não tenho condição de ter uma piscina em casa. Então, eu e você, nós compramos ali o apartamento no mesmo condomínio e pagamos o condomínio e para um bem de todos tem a piscina lá para usarmos, um campo de futebol, uma área de lazer, um salão de festa. Então, assim, aí cada um tem a sua cota, cada um tem o seu espaço e para o bem de todos no final das contas. Todo mundo busca o quê? O rendimento no final. Então, assim, foi uma ilustração, porque assim, foi uma forma simples dele encontrar, de me explicar uma coisa que fala assim, não, cota, fundo, não sei o que, e de repente são nomes que para quem é leigo vai complicar um pouco no começo. Então esses vídeos do YouTube acaba facilitando muito como uma introdução. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Hoje ninguém pode falar que ele não se capacita mais por questão financeira. Seja no YouTube, seja na internet como um todo, a capacitação está aí gratuita. Logicamente, eu também sou a favor de se investir em cursos, em treinamentos mais específicos. Por quê? Porque ele já passou pela situação, ele já peneirou tudo ali, então ele está mais específico, está mais direto, tá? Mas então, hoje você não pode reclamar mais que não se capacita, que não tem conhecimento aí na área que você tem dificuldade na sua empresa por falta de dinheiro, tá? Carlos, você tinha vários clientes lá, empresários na época do banco lá. Qual eram os grandes, né, ou os principais setores de atuação deles? Olha, os maiores assim que a gente tinha contato foram esses que eu citei. Ramo hospitalar eram empresas não hospitais, empresas que fornecem materiais hospitalares. Então, seja os descartáveis, seja como eu falei, os tubos lá para intubação, seja máscara, seja qualquer tipo de material hospitalar. Outro grande era o ramo de bicicleta, porque eu entrei foi em 2018 na pessoa jurídica. Então você pensa que assim, de 2018 para cá, eu vou, pelo menos uma visão minha, aumentou muito
o número de ciclistas que eu vejo pra rua. Porque já é bem-estar, né? Exatamente, esse ramo saudável assim, né, de esporte acabou aumentando muito. Então, sim, os maiores nossos lá eram o ramo hospitalar, ramo esportivo, tinha bastante, e o setor automotivo. Aí o setor automotivo, seja desde a empresa que fabrica os painéis para carro, a questão de plástico injetável, seja a empresa que fabrica outro tipo de peças, seja a empresa de design automotivo. Então, assim, porque na nossa região aqui é muito forte, muitas pessoas não sabem, mas tem o Distrito Industrial em Jundiaí, ali, é muito rico nessa parte hospitalar. Então, todos esses grandes que eu estou te falando, as fábricas de bike, o pessoal do ramo hospitalar, que eram 4 ou 5 clientes grandes nossos lá, tanto quanto o pessoal do setor automotivo, eles ficavam todos ali, e eram mega empresas. E tem uma outra também que assim, foi uma sacada muito boa, muito interessante, que é bem parecida até com o que você faz, de capacitação. Então, tinha um cliente que ele tinha umas 4 escolas já, e aí o que ele fez? Ele viu que, como em Jundiaí tem muita indústria e estão contratando sempre novos funcionários, e vem trazendo, eu trago um cara da Alemanha para ele ensinar a mexer nessa máquina da questão de usinagem, alguma coisa assim. Eu vou trazer alguém lá, e às vezes fica muito caro para você, pro empresário, buscar um profissional lá na Europa para fazer algo, porque não tem alguém especializado aqui. Então, o que ele fez? Ele pegou alguns professores dele, ou enfim, pessoas, capacitou pessoas para certos ramos ali, principalmente do setor automotivo, e aí ele começou a dar esse tipo de curso, enfim, dentro das indústrias. Então, ele já tinha escola, ele já tinha essa parte, ele conheceu o mundo pedagógico, assim, e ele acabou investindo nisso para as indústrias. Então, ele fazia um negócio muito diferenciado. E, cara, ganhou muito dinheiro. Sabe assim, ele deu foi uma sacada muito boa dele, que em coisa assim de 1 ano, né? Até, poxa, porque ele teve que se especializar naquilo também. Então, ele estudou todo aquele setor, ele ficou muito bom naquilo, começou a passar o conhecimento daquilo, formou os profissionais ali dele, e aí aqueles profissionais dele começou a capacitar em diversas empresas desse setor. Então, isso foi algo muito interessante, assim, que eu ficava conversando com ele, assim, com esse empresário, não vou citar nomes por questões éticas, assim, mas eu ficava pouco, porque é uma pessoa que pensava muito além do que eu pensava. Eu já pensava assim, não, eu sou uma pessoa que me planeja, eu tenho esse... Mas não, a gente sempre vai conhecer alguém com diferencial. Então, nossa, cada conversa de 10 minutos com ele, eu saía com um aprendizado novo. Esse negócio que eu falava, caramba, como uma forma de pensar diferente. É o que eu falo, essa questão do network, eu até citei alguns clubes aí, vamos dizer assim, de network, exatamente por isso. Porque às vezes você está ali, a pessoa está se apresentando, está apresentando um negócio dela, o que acontece? Começa a te dar novas visões. E aí você pega uma sacada, implementa numa ideia que você tinha, faz uma parceria, né? Faz uma sociedade e acaba expandindo o negócio. Então, pessoal, eu sempre falo o seguinte, você precisa fazer a roda girar. Começa a fazer ela girar. O que acontece? Depois Deus, a vida, o universo, você vai conectando você com outras pessoas, que é o que eu gosto muito de falar. Eu sempre falo que eu sou uma ponte, onde eu conecto as pessoas, né? O B2B e o B2C, na verdade. Por quê? Porque atrás dessa conexão, você faz coisas grandes acontecerem. Então eu gosto muito disso. Então esteja preparado, vá para encontros empresariais, comece a sair mais para cursos. Muitas pessoas, até se citou da bicicleta, elas vão lá não porque elas gostam de pedalar, mas porque elas querem se enturmar, conhecer novas pessoas. Sim. Eu estava ouvindo essa semana também um vídeo do Pablo Marçal e ele fala o seguinte, que ele não investe. O dinheiro que ele aporta é para ele ter acesso a pessoas. Por quê? Porque a ideia dele vai conectar com a ideia de outro e eles vão criar coisas grandes. Então, pessoal, é isso. Comece a investir em você, comece a investir no seu negócio. Carlos, esses empresários iam buscar vocês, né? Qual era a maior dificuldade deles? Qual era a maior dúvida deles? O que eles queriam ao ir buscar um investimento bancário? Sim, eu acho que a maior dificuldade, assim,
não era uma dificuldade, mas eu acho, porque assim, vamos ser realistas, o empreendedor brasileiro, ele é uma pessoa corajosa, né? Então eu não vou falar que faltava coragem. O empreendedor brasileiro, para a pessoa empreender no Brasil, ela não tem medo de desafio nenhum. Então assim, eu acho que antes de qualquer coisa são pessoas que já tem muita coragem, assim. Não é fácil não. Não, mas assim, e justamente por isso, voltado para investimento, falando assim, eu acho que a maior dificuldade deles era de arriscar, sabe? Assim, entender que às vezes é importante você arriscar um pouco. Claro. Que nem eu falei assim, a maioria é conservador. Então por quê? Porque, poxa, principalmente esse público que já não era o microempresário em si que eu lidava com muito, né? Mas assim, na minha experiência na Polo Empresas ali, quando eu fui assistente de pessoa jurídica, já eram empresas grandes, então já passaram por muitas coisas, já teve muito altos e baixos, muitos já praticamente quebraram e saíram da lama e estavam super bem, ou estava o inverso, o cara estava super bem, naquele momento estavam ruins e tal assim, então eles não queriam arriscar justamente porque é muito incerto. Hoje você pode estar super bem e amanhã de repente o mercado pode dar uma virada e você já não está. Então assim, por isso que eles já tinha esse perfil conservador. Então a maior dificuldade era de entender, não estou falando que todo mundo não tem que meter a cara, não, você tem lá 100 mil reais para você investir, põe tanto em ações e tanto no CDB, porque não tem risco, não. O planejamento. Exatamente, eu falo assim, de repente a dificuldade de entender que você correr um risco é saudável também. Claro. Você assim, não só ficar, não, eu tenho 100 mil reais, eu vou colocar os 100 mil na poupança, no CDB, porque eu não queria nem me escutar muitas vezes. Não que eu queria convencer ele a fazer algo de risco, ou a correr algum risco, longe disso. Mas mostrar para ele que existem outras oportunidades. Exatamente, né? Eu queria abrir as possibilidades para ele, e essa resistência, justamente por ter passado por muita coisa já, que dificultava o meu trabalho, e às vezes até é aquilo que eu falei, às vezes o filho ali, que é uma pessoa nova que chegou, que já tem um pouco mais de conhecimento do mercado financeiro, já está mais habituado. Porque, pô, a galera hoje aí, todo mundo tem aquele aplicativinho que você acaba investindo um pouquinho, você entra lá, você depois, eu vou aplicar 100 reais agora aqui, vamos ver os bancos digitais, vamos ver à tarde como é que vai estar, se subiu, se desceu e tal. Então todo mundo, sem querer, acaba conhecendo alguém que mexe com isso e tal, então acaba conhecendo. Então assim, aí o filho fala, não, beleza, cara, vamos lá, mas vamos tomar um café lá na empresa comigo, vamos armar uma visita, para você bater um papo com meu pai, cara. Você precisa conversar com ele, ou enfim, com o meu chefe, com o gestor lá, com o nosso CEO, porque ele não tá muito afim e tal, é um cara conservador e tal. Beleza, aí a gente marcava um papo, ia lá. Muitas vezes a pessoa se abria pra gente conversar sobre investimentos, e muitas vezes eu tava lá, eu explicava situações, abria o meu computador, mostrava infinitas possibilidades para ele, e ele simplesmente falava, tá bom, mas vamos deixar da forma que tá então. Assim, e é comum, que eu falei, a gente tava ali por cada cliente, se pra você tá bom, pra mim tá maravilhoso. Claro. Só que eu acho que assim, como eu te falei, é saudável também você arriscar, não tô falando pra você pegar tudo que você tem e botar no negócio e tem risco de perder. Não, mas de pouquinho em pouquinho, vamos pegar um pouquinho, vamos pôr, que a hora que você aprende a lidar, você começa a ver o mercado de uma forma diferente. Claro. Começa a estudar, você fala, poxa, Selic tá para tanto, aconteceu tal coisa na política, eu acho que vai cair, agora não é hora. Então assim, você começa a ter uma visão um pouco diferente ampla, né? do que influencia no mercado financeiro para você tomar a sua decisão. Então eu acho que essa resistência era a maior dificuldade deles. Para você que está assistindo, que é empresário, né? E está começando agora ou não, é empreendedor ou está querendo ser, é importante vocês saberem do investimento, porque todo mundo que abre uma empresa é para ter lucro, né, Carlos? A pessoa quer abrir a empresa dela, quer crescer, quer expandir, quer se tornar grande, gigante, e aí vai chegar um momento que você vai precisar saber do investimento, porque você vai ter lá dinheiro, você vai ter caixa, você vai ter um patrimônio financeiro, mas você vai ter que investir em outras coisas, às vezes até mesmo para poder expandir o seu negócio. Então assim,
quanto mais conhecimento você tiver do mundo financeiro, melhor que os seus negócios são, né? Então é importante que você esteja aí assistindo não só esse podcast, mas também tantos outros canais bacanas que tem sobre investimento, né? Carlos, qual seria, você falou, né, essa questão aí deles serem muito fechados para os investimentos. Eu acredito também que seja um pouco para a nossa cultura brasileira, né? Nós não tivemos essa cultura de educação financeira e automaticamente investimento. Quando se falava em investimento antigamente era terra, né? Casa, sempre foi isso aí. Imóvel. E aí o que acontece? Hoje em dia as coisas estão mudando, né? Eu mesmo sou uma pessoa que hoje eu prefiro muito menos morar de aluguel, né? E ter meu dinheiro rentabilizando lá nos meus investimentos do que aportar um dinheiro numa casa. Mas pelo amor de Deus, não é nem questão aqui também de falar que você tem que fazer isso, tá? É só o meu modo de vista. Sim. Então assim, eu acredito que eles sejam muito fechados por essa questão até cultural. Você acha que seria isso? Sim, é cultural, inclusive, e não só para questão de investimentos. Acho que para muita coisa, a criação, principalmente de quem nasceu nos anos 60, 70, tem uma visão bem diferente do que quem nasceu nos 80, 90. Os antigos donos do apartamento que eu comprei em Jundiaí, eles venderam um apartamento justamente por isso. Porque eles é um casal super novo, eles tinham um média de 25 anos, recém-casados, compraram um apartamento na planta, reformaram ele quando ficou pronto e já venderam. Eles moraram muito pouco tempo lá. E aí eles venderam por um preço muito bom, eu comprei num bom preço, consegui vender num preço melhor ainda, então assim, foi um certo investimento que a minha esposa fizemos também. Porém, esse casal, eles moram de aluguel, eles alugam um flat num lugar super bem localizado em Jundiaí, e eles venderam esse apartamento, aplicaram dinheiro e ainda eles já tinham o emprego deles também, não trabalhavam só com investimentos. Cada um já era uma era microempresário, o outro era CLT em uma empresa, porém eles já tinham essa visão de investimento. Então eles venderam um apartamento para deixar o valor aplicado, porque eles já trabalhavam muito com investimentos, eles são muito bons nisso, e viver disso. Então assim, para eles era viável deixar o dinheiro rentabilizando. Eles podem brincar com investimentos, né, que é a rentabilidade deles, e pagar um aluguel, e do que ter lá o apartamento, pagar a parcela do apartamento e não ter nada rentável de volta. Era a visão deles. Eu já não comprei na planta, quando casei eu já queria me mudar, enfim, comprei por um bom preço, consegui vender no outro ano por um valor bem acima, porque sim, valorizou, a gente investiu um pouco também no apartamento, a gente fez uma pequena reforma, deu uma certa melhorada, digamos assim, e então a gente agregou, acabou vendendo. Então assim, isso foi uma visão que eles têm, que eu e minha esposa, nós não temos ainda essa audácia, digamos assim, mas vocês já vão entender porque a gente tem um outro tipo de planejamento, né? Então a gente, nesse momento nosso agora, não é a hora de repente investir nisso daí. Temos o nosso valor investido, né? Hoje a gente mora aqui com a minha sogra, porque a gente veio para cá nesse curto período de tempo, a gente já está de saída também. Então a gente acabou deixando o dinheiro investido. Então assim, foi uma jogada deles muito boa. E por ser amigos próximos, ele me mostrava nos números como isso era vantajoso. Porque na hora que ele falou, não, porque a gente vai vender e deixar aplicado o dinheiro. Aí eu falei, então você gosta de mexer com isso daí? Aí começamos a conversar, aí virou mais gostoso, Aí ele começou a mexer com isso daí e eu falei, cara, que bacana, esse é um casal super novo. Por isso que eu falei, você está falando do aspecto cultural, né? Então assim, um casal super novo, nasceu em 94, por aí, e já tem uma visão não vou falar de correr um risco maior, mas de arriscar, assim, eles iam correr um risco, eles arriscam mais, entendeu? E tá dando super certo, estão vivendo super bem e super cabeça aberta, sabe? Conta o contrário, que ontem, conversando com os meus familiares sobre os meus projetos de vida, eles me apoiam, porém eles deixam claro que eles pensam diferente. Então o aspecto cultural é muito isso. Então seja na hora de você
vender um imóvel seu para você investir o dinheiro ou ir morar de aluguel, ou seja, na hora de você se mudar do país e arriscar um negócio super novo que o pessoal fala assim, não, eu gosto de morar perto da minha família, eu quero ter minha família, minha casinha Tá tudo aqui, bem, né? a minha vida é essa. Tá tudo ótimo, só que são formas diferentes de pensar. Que eu percebi essa diferença ontem, coincidentemente, foi algo que aconteceu. Então, é que na verdade é o seguinte, né? Cada pessoa tem seu estilo, tem seus pensamentos e tá tudo bem. Sim. Eu mesmo vejo a questão do investimento imóvel, para mim, né? Hoje, já tive casas, já tive apartamento, tudo, até pela questão também da liberdade. Então, por exemplo, se hoje eu moro em Paulínia, amanhã eu quero morar em Campinas, depois eu quero morar em Jundiaí, depois eu quero mudar de país, se você tem lá, por exemplo, o apartamento, a casa lá, o que acontece? Fica mais difícil. E aí as pessoas vão falar, mas aí você pode alugar. Tá, só que alugar também não é tão fácil assim, e quando você tem um inquilino lá que às vezes te dá um pouco de dor de cabeça, também não é fácil de tirar ele, né? Mas tá tudo bem também, o importante é que as pessoas se sintam bem nos seus investimentos, né? Que tipo de investimento que esses empresários buscavam mais naquele momento, Carlos? Olha, é aquilo que eu te falei, nunca teve assim, alguém que chegou e falou assim, no que eu vou, o que eu vou investir, o que é LCI, sabe, esse tipo de coisa assim. Muitas vezes eu chegava lá, então aquela análise que eu te falei que eles faziam, a API, Tá. ela já me dava uns fundos ali. Tá. Então, um exemplo, o que eu via bastante, até um fundo que eu gosto que eu deixei aplicado, Tá. uma boa parte dos meus recursos são, por exemplo, no mercado imobiliário. Tá. Então, por exemplo, deixei uma LCI, mas só vou resgatar daqui no mínimo 90 dias, porém a rentabilidade é melhor, tá em ascensão, então assim, foi algo assim. Então, não tem como eu te falar, cara, eles buscavam aplicar em tal. Tá. É aquilo que eu falei, como boa parte é conservador, queria saber só do CDB. Segurança. O CDB é a que dava mais segurança, por quê? Porque é liquidez diária, então precisou, tira, sobrou, aplica. No banco a gente já usou, o banco usa muito aquela aplicação em resgate automático. Tá. Então virou o dia que tem na conta, aplica, se faltou, resgata. Tá. Então assim, isso é uma coisa que confundia muito eles. Tá. Tem justamente por essa falta de conhecimento de muitos deles, esses investimentos que aplicam o resgate automático, que é uma espécie de um CDB mesmo assim, confundir, mas o meu financeiro não está sabendo fazer a contabilidade, está me atrapalhando, cancela para mim. Metade dos clientes pediu para cancelar. Não, cancela para mim. Não, mas aí eu ia lá e explicava, tá vendo? Sobrou, ele aplica, faltou resgate. Mas como que eu vou ver aonde que está aplicado? Aí eu entrava lá, aqui o extrato da sua aplicação, que é o extrato da conta. Então assim, para evitar isso daí, eles acabavam pegando muito nessa parte, não, cancela, faz o CDB e deixa lá, resgata. Então sim, questão de conservadorismo deles, segurança, não sei se existe conservadorismo, nossa, foi uma palavra que veio, mas sim, eles eram muito segurança. Renda fixa era o mais buscado, assim, disparado, renda fixa. De vez em quando eu encontrava algum cliente, esses, eu tenho CPA 20, cara, tava dando uma olhadinha, tem umas ações, não sei do que você acha e tal. Aí eu, maravilha, vamos lá, vamos nessa, mas vamos devagarzinho, vamos pegar um pouquinho, vamos pegar aqui 5, 10 mil reais, vamos colocar, você vai sentir como é que vamos ver como que vai virar esse mês, e aí vai. Aí isso é bom que eu ia estimulando eles a criar esse conhecimento, acompanhar o mercado, ensinar dentro do sistema do banco, eles buscarem como que tá o dólar, como que tá o euro, né, os que importavam, né, enfim. Então assim, para eles saber a hora certa de estar investindo também. Essa questão que o Carlos falou aí é muito importante, pessoal, porque assim, todo mundo que vem perguntar para mim sobre investimento e não tem conhecimento, eu sempre falo o seguinte: em primeiro lugar, busque conhecimento por si só. Por quê? Porque cada tipo de pessoa ela tem a sua necessidade diferente. Então, automaticamente, os aportes no investimento também serão diferentes. Então, assim, tenha o mínimo possível de conhecimento, né? Você não precisa também virar
um AI, né, um agente de investimento. Sim. Mas assim, para que você às vezes não seja nem ter passado para trás também, né? Sim, exatamente. Não é verdade, Carlos? Exatamente. E outra coisa, a questão do planejamento novamente, eu entro falando sobre isso, por quê? Porque isso é importante, que nem ele falou assim, às vezes você vai fazer lá uma aplicação que você vai receber daqui 90 dias, aí é o seguinte, se você precisa ter essa questão da reserva de emergências. Sim. Eu sempre falo isso, primeiro você tem que ter reserva de emergência, né? Porque é um dinheiro que você vai ter lá para qualquer coisa que você precisar, porque às vezes os seus investimentos não tem liquidez diária. Então, através do planejamento, tendo a sua reserva de emergência, você vai aportar os seus investimentos, vai poder colocar um pezinho ali, por exemplo, em renda variável, mais tranquilo. Sim. Né, Carlos? Começar aos pouquinhos, começar de baixo, aos pouquinhos, seja com R$100, que muitos fundos o mínimo para você aplicar, o valor acaba sendo R$100. Então assim, começa aos pouquinhos, sente o mercado, vê se você vai se adaptar àquele tipo de investimento. Isso, é. Porque muitas vezes você, por exemplo, mas o meu ramo, poxa, eu estou começando agora, poxa, se você está começando agora, não vai colocar numa letra de crédito imobiliário, porque você vai ter que, você não vai poder mexer naquele valor durante 90 dias no mínimo. Então, você tem que saber de acordo com aquilo que eu falei sobre entender a necessidade do cliente. Não adianta eu começar o dia lá, tem um desafio hoje de aplicar R$500 mil em tal fundo. Eu não vou atrás de uma pessoa que não tem aquele perfil para conseguir. Entendeu? Então assim, você tem que entender o seu perfil, começar aos pouquinhos, aplicar um pouquinho, beleza, bacana, gostei, tive retorno positivo, tive retorno negativo, então é para você entender a hora certa, conhecer o mercado, mudar a estratégia. Exatamente, diversificação hoje é muito importante, é bem isso que nós estamos falando agora, exatamente, né? Não investir só em uma coisa, então de repente, quando você já está um pouco mais estruturado, poxa, eu vou tirar um pouco do meu CDB aqui e vou colocar uma ação em algum tipo de fundo para você se sentir. Eu acho que sair dessa zona de conforto, você pode ganhar mais dinheiro com isso. Na verdade é o seguinte, né? A pessoa às vezes não sai dessa zona de conforto exatamente pela falta de conhecimento. Porque quando o desconhecido gera um medo na gente. E tá tudo bem, até falei no meu post ontem do Instagram, nas minhas redes sociais, sobre o medo bom e o medo ruim, né? Tem aquele medo que ele é necessário, que é para ele te dar a sua segurança natural, mas tem aquele medo também ruim que ele te paralisa. Então quando você busca esse conhecimento, você tem mais uma visão mais amplificada do assunto, porque o mundo dos investimentos é muito grande, tem muita coisa, você acaba ficando com medo. Então assim, busque esse conhecimento, que isso vai te dando mais naturalidade, você vai conhecendo um pouquinho mais e você vai mudando a sua estratégia de investimento. Carlos, rapidamente, explica para o pessoal aí que está começando e às vezes não tem esse conhecimento, as principais diferenças aí entre renda fixa e renda variável. Então, a renda fixa é o seguinte, quando você faz a aplicação, independente do que o mercado, fica à vontade para você complementar, tá? Porque eu procuro explicar da forma mais simples possível, tá? O renda fixa é o que? Você estipula o rendimento daquele fundo independente da variação de mercado. Então, isso que eu dou exemplo do CDB, que eu costumo falar, ele rende menos. Você vai ter uma renda fixa nele, porém a rentabilidade dele é menos. Pode ser que se você deixar a renda variável, durante aquele período a rentabilidade de quem apostou, né, vai aumentar muito e a sua vai continuar lá naquela porcentagem, naquela linha que você deixou, e no final daquele período você vai ter a sua rentabilidade. A variável não, ela vai variar de acordo com o mercado. Isso. Então você corre um pouco mais de risco, seja de ganho, só que se você ganhar, você vai ganhar mais do que a fixa. Só que tem um pouco de oscilação, né? A oscilação de mercado. Então tem essa aí, ou você corre o risco para poder ganhar mais, ou você não corre risco nenhum, só que você vai estar sempre ganhando aquele, digamos, o mínimo ali. Exatamente. Eu sempre falo assim, renda fixa, segurança e rentabilidade baixa. Renda variável, risco, só que rentabilidade maior também. Exatamente. Você descreveu perfeitamente. Então é isso. Carlos, vamos falar um pouco como está sendo essa trajetória sua aí, dessa mudança de carreira. Como é que está sendo para você, para sua esposa também, que foi bancária, né? Como é que vocês estão lidando com essa situação? Sim, a mudança é muito grande, o ambiente é bem diferente, né?
a cobrança muda porque é aquilo que eu falei logo no começo, independente do meu mês, o salário está lá no final. Então, quando eu vim para a área empreendedora, por mais que a barbearia não seja minha, eu tenho um CNPJ, eu presto serviço. Então, o marketing é meu. Quando eu trabalhava no banco, o banco contratava lá os artistas para fazer o marketing deles, tudo, né? Você lançava as campanhas. Eu simplesmente usava o folheto, tudo mais, e vendia aquele serviço. Hoje eu vendo o meu serviço, hoje eu vendo o meu atendimento. Você entra aqui, você é bem recebido, isso já sou eu, entendeu? A estrutura é nossa também. Então assim, então é essa mudança. Então o que eu fiz? Assim que eu cheguei aqui, de cara eu cheguei aqui em agosto. Em setembro eu já entrei com consultoria de marketing. Não a assessoria, uma pessoa que faz os posts para mim. Não, eu investi no meu conhecimento. Eu tinha aulas semanais, foram 5 aulas, de praticamente 2 horas cada uma, que a pessoa me explicava como funcionava o marketing voltado para o meu ramo, né? Então assim, você procura buscar o seu público-alvo, então você não vai adiantar eu ter a barbearia e de repente ficar fazendo publicações, algo que vai atingir o público feminino ou o público infantil, que não é o nosso grande público. Exatamente. Então você tem que saber encontrar o seu público, coisa que o mundo corporativo já te dá. Esse investimento de tempo no marketing. A cobrança não é mais a cobrança de meta que o meu gerente geral me passava. O seu desafio esse mês é esse, né? Enfim. A cobrança agora é minha, então eu preciso estar aqui na hora, eu preciso captar o meu cliente, eu preciso atender ele bem, eu preciso captar, no caso, fazer o marketing, fazer o operacional, um bom trabalho, entendeu? E investir em conhecimento meu, porque o único a ser beneficiado aqui sou eu. Exato. Não é mais toda a equipe, agora sou somente eu. E isso aconteceu comigo, aconteceu com a minha esposa, nós dois investimos bastante nessa parte de marketing. E isso é muito importante, e o conhecimento na parte empresarial. Como eu falei, por mais que eu sou novo no empreendedorismo, eu tenho uma baita pessoa do meu lado que me passa diariamente a visão dele, conhecimento dele sobre a hora certa de fazer tal coisa, sobre o que não se deve fazer, por exemplo, porque a gente tem ideias, né? A gente fala, cara, isso depende a gente, vamos fazer um post assim, uma publicação assim, ou por exemplo, vamos divulgar em tal lugar. Aí fala, não, cara, mas eu entendo que no Instagram a sua assertividade é muito boa, porém a barbearia aqui nessa região, a galera usa muito Facebook, a galera usa muito grupo de Facebook. É importante saber essas métricas. Exatamente. Então assim, você conhecer o seu público, saber aonde o seu público busca informação. A minha mãe tem uma empresa que faz bolos, doce, salgado, faz coxinha de centro, assim, entrega pra fora, enfim. Aí tem todo o maquinário, ela investiu uma baita grana, e o público dela, ela me falou ontem, 90% é venda de WhatsApp. Ela falou, eu posto meu status no WhatsApp, a galera já vem perguntando orçamento. Mas eu faço post no Instagram, o meu Instagram não é tão forte, o Facebook lá não é tão forte pro ramo dela. O que ela é? Ela é conhecida na região por ter voo escolar, de fazem mais de 20 anos, então ela é bem conhecida ali pelos bairros ali. Então ela chega ali, faz um cartãozinho na porta da escola, da galerinha e tal, e tem a empresa dela, que aí por conhecer bastante gente, ela posta o status dela, a venda dela é toda pelo WhatsApp, vende praticamente 100%, entendeu? A minha esposa já não, o forte dela é o Instagram. Então assim, ela faz os posts dos trabalhos, das maquiagens, dos cílios, da unha, enfim, de tudo que faz, da sobrancelha. E o Instagram é muito assertivo para ela, porque ela foi aos pouquinhos, trabalha com outra moça, já está no mercado faz tempo e recebeu essa visão, então e ela foi enquadrando, criou um perfil só para a empresa, então você adequar o seu perfil, isso é muito importante. Essa parte de marketing, lógico que as pessoas, ela busca
por outra pessoa. Então, não é você só ficar ali fazendo post, postar o que você faz, o serviço já pronto. Mostrar o seu lado pessoal também. Então, essa parte de misturar o pessoal com o profissional é algo que eu não estava acostumado. Porque por mais que eu fazia um bate-papo com os clientes no banco, era 99% profissional. Uma coisinha ou outra era mais pessoal. Aqui não, aqui o cliente sentou na cadeira para cortar o cabelo ou fazer a barba, o papo é totalmente pessoal. A gente não ia estar aqui agora se a gente não tivesse nosso bate-papo pessoal antes ou depois de você cortar cabelo aqui, tomando café, enfim. Então assim, a gente acaba conhecendo muito mais o nosso cliente do que no banco também, que a gente conhece o lado pessoal dele. Então assim, é bem diferente. Essa mudança ela é muito diferente e tem que saber lidar. Porque às vezes você acaba gostando tanto da pessoa também ali e tal, e aí às vezes tem cliente que acaba, poxa, cara, não, beleza, tal, mas viu, vamos fazer um esquema, eu posso pagar você outra hora, tal, e muitas vezes você pode, claro, você pode ajudar o seu cliente nessa situação, só que você tem que entender que você também tem as suas obrigações. Não pode misturar essa questão, né? Cada um tem o seu trabalho, tem o seu negócio, tem que levar o seu pão para dentro de casa, né, Carlos? Exatamente, e eu sou muito coração, eu sou muito pessoal, então, cara, às vezes, não que já aconteceu comigo, tá? Mas é porque a gente acaba convivendo com essas situações, e muitas vezes a pessoa chega aqui, quanto que é o corte? É X. Ah, tá, mas e se for só tal coisa? Cara, o corte é X. Mas beleza, poxa, nessa primeira vez posso te dar um desconto e tal. Não, mas só dá uma linha. Tem que ser flexível, mais exatamente. Às vezes você tem que entender também a necessidade daquela pessoa. E tanto é que a gente, você sabe disso, né? A gente vai enquadrando, não vou falar que cada pessoa tem um preço, mas cada serviço tem um preço. Sim. Então às vezes vem uma pessoa que só passar a maquininha que eu levo 10 minutos, uma pessoa que é para fazer um corte com degradê, com desenho, isso e aquilo. É mais trabalhoso. É mais trabalhoso. Então, sim, cada corte em específico, cada corte tem o seu valor. Só que também tem muitos clientes que chegam aqui pedindo o corte A e aquele valor. Aí no meio do corte ali, você já combinou o preço com ele. Normal, com o cliente novo, eu digo assim. Aí ele fala, cara, viu, faz tal coisa então. Beleza, eu faço. Aí na hora de pagar, mas não era tanto. Aí você fala, então, mas lembra que você pediu para eu mudar? Então, aí isso você tem que ter um jogo de cintura para você já entendendo a necessidade do cliente, sabendo como é que vai ser. Então, esse é o maior desafio que eu tô entendendo, que eu tô passando, né? Entender, saber conciliar esse lado pessoal com o profissional, porque o empresário, principalmente o microempresário, ele tem que valorizar o trabalho dele, porque você investiu em curso, você investiu em material para você trabalhar. Você, enfim, eu tenho o meu investimento aqui também com o Bruno, a gente tem o nosso contrato, então eu tenho que valorizar o meu trabalho, porque chega no final do mês, eu tenho que botar comida dentro de casa, eu tenho que pagar as minhas contas, então esse é um desafio que eu estou encontrando, sabe? Saber ser profissional na hora que tem que ser e ser pessoal na hora que tem que ser. O Carlos falou uma coisa muito legal, que é essa questão, né? A gente, em primeiro lugar, a gente compra a pessoa, né? E depois ali o produto e o serviço que ela vende. Então, é importante o seu marketing pessoal, né? Eu investi também há 2 meses atrás numa mentoria, né? Que de valor até um pouco elevado também, só que tem feito muita diferença nos meus negócios, porque eu entendo e ele me fez abrir os olhos nessa questão, às vezes até de você saber a hora de falar não, entende? Posicionamento em redes sociais, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Então, assim, tem me ajudado muito e falo para vocês aí também que estão assistindo, invista assim em mentoria, principalmente do ramo seu, buscar por pessoas que já chegou onde você quer chegar, porque isso faz total diferença, como o Carlos falou, né? Às vezes ele tem algumas ideias, só que como o Bruno ele tem mais tempo de trabalho, tem mais experiência, acaba fazendo eles tendo um bate-papo aí para que às vezes muda as estratégias. Para quem não sabe, pessoal, na semana passada, quem assistiu o podcast, episódio 5 com o Bruno Ferreira, da Brotherhood, o Carlos hoje, né, depois que ele saiu do mundo corporativo, hoje ele está nessa parceria aí com o Bruno, tá? Então só para você explicar que às vezes está falando de banco, às vezes está falando de barbearia. Eu fico citando o Bruno aqui também, porque eles trabalham no mesmo espaço, sim, né? Isso, o Bruno, a barbearia é do Bruno. E eu sou um barbeiro contratado aqui dele. E presta serviço aqui. Exatamente, eu presto serviço de barbearia para ele.
Então só pra vocês não ficarem perdidos aí. Eu falo Bruno, mas é porque volta uns 2 episódios aí, falando, acho que eu vi que você lançou o 6 Isso, No episódio 5 o Bruno tá aqui, bateu um papo explicando bastante também do mundo na barbearia. Exatamente. Qual foi a principal lição que você aprendeu, né, da saída do corporativo para o empreendedorismo, Carlos? Que nunca vai ser fácil. Tá. Nenhuma mudança vai ser fácil. Tenho certeza de que nenhuma mudança é fácil, por mais que aquilo que a gente comentou no início. O sair da sua zona de conforto, parece meio clichê falar zona de conforto, mas é a pura verdade. Nunca vai ser fácil. Seja sair do mundo empreendedor para o mundo corporativo, porque sim, existem pessoas que eram empreendedoras e de repente buscam uma certa estabilidade, entram nesse mundo também. Ou seja, sair do corporativo para o mundo empreendedor, porque o desafio acaba sendo seu, totalmente. 100% seu. Se eu não levantar, se eu não estiver aqui, se eu não investir em conhecimento, se de repente eu ficar mais tempo ocioso do que investindo em conhecimento, ou enfim, lógico, tem dias que você vai ter necessidade de dar uma descansada, alguma coisa, mas você sempre tem em mente o que, aonde que eu quero chegar, entendeu? Então assim, saber aonde você quer chegar, porque quando eu atingir um certo lugar no banco, eu falei assim, eu acho que o que eu buscava aqui dentro do banco já foi. Então assim, eu falei, eu quero algo a mais, eu quero me desafiar mais. Então o maior aprendizado meu foi assim, que você sempre vai ter novos desafios. Eu acho que buscar sair do seu comodismo, essa evolução, né? É muito gratificante. Porque um exemplo, poxa, eu estou no meu 4º mês aqui e eu estou vendo a minha evolução. Então eu cheguei aqui em um mês, fiz 20 quartos, no segundo 25, no terceiro 40, no quarto 60. E você o cliente vai voltando, você vai melhorando as suas técnicas e isso vai te evoluindo. Então eu acho que assim, o meu aprendizado foi buscar essa evolução. Buscar essa evolução independente de qualquer coisa. Sempre buscar um novo desafio. Entendeu? A gente precisa sempre separar, pessoal, que estar confortável é diferente de você estar numa zona de conforto, tá? Estar confortável, né? A gente sabe, é ter aquele conforto que a gente busca, que todo mundo busca dinheiro para ter conforto, né? Só que assim, estar na zona de conforto é onde você não vê mais evolução no seu negócio, no seu trabalho, no seu empreendedorismo. Então assim, você pode sim estar confortável, mas não estar na zona de conforto, tá? Não confunda essas duas coisas. E buscar por evolução pessoal, automaticamente vai te trazer também a evolução profissional em qualquer área, em qualquer setor que você esteja, tá? O Carlos está saindo de viagem aí para janeiro, né, Carlos? O Carlos que é a esposa dele, no fim a gente falou do planejamento, falou tudo isso, e a gente vai chegar nessa história agora. Vocês estão indo, fizeram um planejamento para ir embora do Brasil, é isso? Isso, exatamente. Nós... assim que a gente, há 2 anos atrás, já surgiu a ideia dela tirar a cidadania dela, porque a gente gosta muito de viajar, né? Então, assim, independente desse momento que o mundo inteiro está passando, a gente já tinha essa ideia há 4, 5 anos atrás, quando a gente se conheceu, de que, a minha vida é viajar. Eu gosto de viajar pelo menos umas 4, 5 vezes por ano, uma viagenzinha legal assim. Era algo que o meu lazer era esse, assim. Então a gente falou, tá bom, assim, a gente vai começar a viajar para fora agora, vamos tentar conhecer outros países, vamos. E a cidadania facilitaria muito a nossa entrada em outros países. Então aí a gente acabou, né, é que tudo acaba sendo um pouco de planejamento, né? Agora que eu acabei pensando assim, automaticamente a gente acabou entrando nisso, né? Então a gente foi buscar, então vamos tirar a sua ou a minha, porque as duas é um valor alto que você investe para tirar, principalmente via judicial, né? Então tem todo o valor de certidões e tudo mais. Então a gente falou, vamos tirar, aí a gente foi buscar a documentação, dela estava mais fácil, estava mais perto, então tinha mais documentos na mão já. Então aí a gente tirou a cidadania dela, mais ou menos uns 2 anos atrás a gente deu entrada, 2 anos e meio. E enfim, mas continuando a nossa vida normal, a nossa carreira bancária, isso nada ia mudar, era simplesmente para a gente viajar e conhecer outros lugares, né, nas nossas férias aí. E aí, depois que a gente saiu do banco, a gente acabou falando assim, poxa, a gente já investiu no outro ramo, eu na barbearia, ela no ramo de estética,
feminina, e a gente assim, poxa, vamos ver como é que vai ser e tal, né, e tal. Aí do nada, pum, o rapaz da assessoria da cidadania ligou, ó, ficou pronto, saiu a sentença do juiz lá na Itália, pode dar entrada no, enfim, tem uns processos, mas já pode solicitar o seu passaporte italiano, o dela. E aí a gente falou assim, foi bem na época que a gente estava se programando para ter filhos até. Caramba. E aí a gente falou assim, não, amor, acho que agora é a hora, né? Não, vamos lá. Aí do nada o cara, ó, a cidadania ficou pronta. A gente, opa, peraí. O negócio tá ficando mais perto. Peraí. O que a gente tem que fazer então? Então a gente já tinha uma ideia de países e tal, e falou, por que não morar? A gente quer conhecer tal país, como que seria morar? E aí eu acabei conversando com barbeiros, amigos meus lá de Jundiaí, que amigos meus da adolescência viraram barbeiros e aí hoje trabalham em outros países, seja na Irlanda, seja Estados Unidos, seja em Amsterdã. Não tenho barbeiro lá, mas tenho amigos lá. E ele falou, cara, só vem porque eu consigo te indicar, se ele for na minha barbearia, de colega. E a minha mulher também já acabou conhecendo umas meninas, indicação de amigo, essa moça que é minha amiga, tal, dá um toque nela, as pessoas sempre super solícitas assim, não, eu te ajudo, tal, só vem pra cá e tal. E é Amsterdã que vocês vão? É pra Amsterdã que a gente vai. E eles falaram, o mercado lá tá em alta, assim, então assim, por mais que exista a pandemia, principalmente por ter bastante imigrante lá, eles buscam bastante brasileiros para esse ramo de estética, porque aqui é diferenciado. Entendi. Aqui tem muito investimento nesse ramo de barbearia, então quando o pessoal tá lá fora, principalmente não só os brasileiros, mas o imigrante que vem de qualquer outro lugar do mundo, no geral, eles buscam brasileiros lá. Isso é a experiência dos meus amigos que foi passado para mim. Então a gente acabou estudando um pouco a ideia, a gente não ia para Amsterdã de cara, a gente ia para Dublin, até por conta dessa facilidade, já ter mais conhecidos, amigos no ramo lá. Okay. E aí, tanto é que quando eu cheguei aqui, falei com o Bruno dessa ideia, né, e tal, falei, cara, a gente tem uma ideia, mas não é nada concreto. Depois que saiu a cidadania, falei com ele, cara, agora eu não sei, pode levar 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, 2, mas sempre deixei isso muito claro. Sim, a qualquer momento poderia acontecer. Tem que ter essa parceria, né, no jogar limpo, acho que é muito importante. E aí saiu o passaporte dela mês passado e a gente falou, cara, vambora. Então assim, a gente já acabou separando uma grana para investir nessa nossa ida. Esses meses de experiência aqui, né, para eu entender como que funciona, para não chegar lá também e começar, vou chegar lá, vou comprar uma caixa vou usar o exemplo de navalhas aí, que é uma coisa que tem um certo custo e você acaba comprando e aí depois você acaba não usando. Então essa vivência de barbearia já está me dando uma experiência. Uma escola para você. A mudança de ramo, eu mudei de cidade, cheguei aqui, não conheci ninguém, as minhas amizades aqui eram a família da minha esposa, e depois com o tempo os clientes da barbearia, um ou outro amigo na cidade, amigo da minha esposa, que a gente acaba sendo amigo também ali, né, convivendo. Então assim, comecei do zero, outro emprego do zero, num ramo que eu zero experiência, uma cidade que a gente não tem um ciclo de amizades. Então assim, isso já foi me dando uma certa vivência. Para dia 16 de janeiro a gente parte, e aí chega lá dia 17 e já, eu já sei como é ser novo em um lugar. Vai ter o desafio da língua, por mais que a gente já tenha aí uma base boa do inglês, mas a gente vou estudar inglês lá fora também, antes de qualquer coisa. Então assim, a gente mudou de cidade justamente por conta disso também, porque a burocracia em Amsterdã é menor para eu, como não cidadão europeu, me instalar, tirar uma espécie de CPF lá, digamos assim, para ter acesso à saúde pública, de emprego registrado, se for na cidade e tal. Então, por questões burocráticas e de transporte também, de Dublin, da Irlanda, para você ir para qualquer lugar tem que pegar um avião, da Holanda já não, você está no continente ali junto, então é mais fácil até para nossas viagens, que a gente acaba pensando no nosso lazer também, né? Então a gente, eu acho que assim, né, a gente tem todo esse desafio para no final das contas ter a nossa recompensa, né? Então assim, é esse o nosso plano, a gente já está indo agora em janeiro para lá,
E vamos ver como é que vai ser, vamos ver essa nova empreitada. Tem alguns amigos em Amsterdã também que já tem uma certa indicação. E aí é a nosso novo desafio agora vai ser isso daí. Acho que entra naquilo que você falou, né? Coragem, né? Porque Exatamente. eu mesmo vejo muita gente que não tem coragem de sair de perto dos familiares, de deixar a vida que tem hoje, seja para empreender, seja para ir embora para outro país, e tá tudo bem, está tudo bem também. O importante é que a pessoa se sinta feliz, né? Exato. Eu mesmo falo muito, e acho que até eu estou muito ligado nessa questão de viagens, de passeio, como eu nunca tive na minha vida. E dentro tanto da minha mentoria financeira quanto da minha mentoria digital, eu trabalho 3 liberdades, né? Que é a liberdade financeira. E quando eu falo de liberdade financeira, não estou falando que você tem que ser milionário para você viver uma vida dos seus sonhos, tá? A liberdade de tempo, onde você tenha mais tempo para você, para sua família, para fazer as coisas que você gosta, né? E a liberdade geográfica, né? Que é você poder fazer o que você gosta, aonde você quiser. E eu tenho muito claro, isso é a questão do podcast, né? Que cada dia eu estou numa cidade diferente, fazendo o que eu gosto, que é falar sobre negócios, sobre investimentos, conhecendo pessoas, né? E andando de moto também, que é uma outra paixão que eu gosto muito. Inclusive estou até pensando em um lançamento novo do quadro do canal. Então assim, gente, ter liberdade, eu acho que isso que mais faz parte hoje do meu trabalho, né? E eu tento passar para os meus clientes hoje a questão da liberdade. Sim, e não saber também extrapolar essa liberdade. Porque, por exemplo, hoje eu tenho liberdade aqui de vir trabalhar na hora que eu quero, não tenho horário para cumprir, a não ser horário de agendamento com o cliente. Só que todo dia, dá 8 horas eu estou aqui e só vou embora depois das 6, 7 horas, a hora que eu tenho certeza que ninguém mais vai ligar. Só que eu tenho total liberdade de chegar, por exemplo, inúmeros salões de cabeleireiro, de barbearia, não abrem de segunda-feira justamente porque é um dia que tem pouco movimento. Eu já não, nós aqui na Brotherhood, a gente já não entende muito assim. Quando eu vim pra cá, eu já sabia mais ou menos que abria na segunda, tal, o Bruno já tinha comentado. Só que antes de eu bater um papo com ele, de fazer essa nossa entrevista, eu já tinha em mente, nenhum salão abre de segunda. Então agora o meu fim de semana vai ser de domingo e segunda-feira. E aí eu vi que não, cara, você é empreendedor, cara, você tem que estar lá. Se a porta estiver fechada, o cliente não vai entrar. Então assim, deu um silêncio aqui, ficou meia hora sem cliente, já começa eu fiz até um Reels esses dias, não sei se você chegou a ver no meu Instagram, faz mais ou menos uns 2 meses. Quando a barbearia passa 1 hora sem entrar nenhum cliente, aí eu tô varrendo ali com essa cabeça, porque cara, não dá, com a porta fechada não vai gerar rendimento nenhum, não vai gerar lucro. Então tem que saber lidar com essa liberdade, porque ela é atrativa. Então, eu acho que você tem que ter liberdade, mas não pode esquecer da responsabilidade. Exatamente. Na verdade, porque senão exatamente a gente acaba entrando na zona de conforto e aí às vezes você trocou o seu CLT, por exemplo, né, para poder empreender, só que você não está sabendo lidar com essa transição. Sim. E eu vejo muito isso na questão de pessoas que trabalham, que têm o costume do físico, de trabalhar fisicamente, de ir para o digital. Né? A minha mentoria digital ajuda a isso também. As pessoas estão com muita dificuldade de deixar o trabalho físico e vir para o mundo digital, porque é novo. Tá? Então tem que ter sim a liberdade, mas não pode esquecer da responsabilidade. Carlos, qual está sendo a expectativa, né, da sua esposa em relação a essa mudança para lá, e qual que seria, dentro do ramo de vocês, aí, dessa questão estética masculina e estética feminina, a visão para 2022, né? Olha, então, a expectativa altíssima, porque, como eu disse, os nossos amigos que já moram lá, que já têm essa vivência no ramo, lá em Amsterdã ou em Dublin, enfim, eles falam que é um mercado que tem muita busca, né? E assim, como o poder de compra lá é muito bom, então você não precisa ganhar um absurdo para você ter uma boa vida. Se você for CLT, seja lá, de repente, poxa, não dá certo, eu arrumei um trabalho para trabalhar, ganhar um salário mínimo lá, eu vou ter uma vida excelente, eu vou poder frequentar os mesmos lugares, de repente não com a mesma frequência, mas os mesmos lugares, que uma pessoa que ganha mais do que o dobro do que eu ganho frequenta. Então assim, a nossa expectativa é altíssima, a gente está muito animado com isso daí, nossa, a ansiedade já bateu, minha esposa já nem dorme, eu sou mais tranquilo, mas ela nem dorme já mais direito, porque está chegando, né? Então assim,
E eu acredito que 2022 vai ser um ano melhor, porque falando de pandemia também, já estamos mais habituados, infelizmente acostumados, as vacinas estão aí para mostrar isso, né? Já, se Deus quiser, não vai mais haver fechamento de nada, por mais que agora teve essa nova situação na Europa, o pessoal que está lá, né? Não estou aqui querendo fake news, nem criar nada, né? Mas eles falam assim que as manchetes estão mais sensacionalistas do que o que realmente está acontecendo. Existe a gravidade do assunto, tem gente ficando doente, gente falecendo infelizmente, porém a minha expectativa é mais alta do que é muito alta, porque eles dizem que o mercado está muito bom. Então assim, a gente acredita muito que vai haver uma melhora, justamente pelo fato do ser humano já estar habituado com essa nova situação, e o mundo está até evoluindo, né? As novas vacinas, enfim. Então a expectativa é altíssima. Maravilha. A sua transição, né, do mundo corporativo para o empreendedorismo foi bem recente, e eu acredito que você, acho que seria a melhor pessoa para falar para o pessoal aí o que está faltando para esse pessoal que quer empreender, que quer fazer essa transição igual você fez, seja da CLT, seja do mundo corporativo, aquela pessoa que quer iniciar. O que você acha que está faltando para os nossos telespectadores dar um start na vida deles empreendedora? Eu acho que de repente o que está faltando, eu acho que seria muito particular, mas eu acho que algo muito no geral assim é você entender algo que te faz bem. Você tem que saber que vai ser algo que vai te fazer bem, porque não adianta você ser uma pessoa que não está acostumada com o contato pessoal, né, você querer se virar um barbeiro, entendeu? Você tem que entender que isso é exigido na sua profissão. Então estudar o mercado, não arriscar em algo que de repente não vai te dar frutos. Então assim, estudar o mercado, estudar o seu público, eu acho que isso é o mais importante, porque eu vejo muita gente de repente, eu vou parar de fazer isso e vou trabalhar com, não sei, artesanato. Conheço pessoas da minha família muito próximas que tem um talento absurdo, o cara é um artista nato, entendeu? Só que infelizmente na região não é algo valorizado. Então acaba trabalhando com outras coisas porque na região aqui não dá tantos frutos. Então acho que esse estudo antes de você investir é muito importante. E entra também na questão do planejamento, né? A gente vai finalizando aqui, Carlos. Sonhos, tem sonhos? Sim. Começar a nossa estabilidade fora do país, isso aí eu acho muito importante, né? Até para a constituir uma família, né? Isso eu acho que é um sonho de todos. Então, de repente, um sonho assim, eu acho que é mais essa estabilidade e repassar o que hoje é passado para mim, que o Bruno passa para mim aqui, o conhecimento dele, a oportunidade que eu tenho como um novo barbeiro aqui na cidade que ele não teve, que ele já teve que alugar o próprio lugar, começar do zero sem clientes, e repassar isso, que é algo que ele fez comigo, está fazendo, e é muito importante, está me ajudando muito. Então o sonho em poder fazer isso pelo menos para mais uma pessoa, para conseguir se propagar esse compartilhamento. Acho que é uma corrente do bem, né? Exatamente. Você falou que tinha também uns materiais, né? E até o canal que você falou também do rapaz sobre investimento lá. Isso, para indicar exatamente. pro pessoal que quer saber mais sobre investimento. Isso, as certificações, o CPA 10, CPA 20, CEL, Core, enfim. As que eu tirei, eu sempre usei o material do Edgar Abreu. Edgar Abreu, depois eu vou colocar aí também. Exatamente, Edgar Abreu tem vídeo aula no YouTube, tem as apostilas dele, então tem para cada curso tem essas apostilas separadas por módulo, ele é bem didático, tem vários outros também, mas é um material muito importante para quem está no mercado financeiro, independente da área. Carlos, você quer deixar o seu contato pro pessoal aí? Depois, na hora que ele estiver lá fora já, pessoal, eu faço o convite para ele aqui agora, para a gente fazer uma live também. A gente vai ver como é que tá faz, acontecendo lá. Mas enquanto ele estiver aqui, você da região de Paulinha aqui, de segunda-feira tá atendendo, né? Que é um diferencial dos meninos aqui, tá? Deixa o contato pro pessoal poder achar vocês de aí. segunda a sábado, a barbearia está aberta no horário comercial. O meu contato é 11 99691 0801, é o meu celular. O meu Instagram é barber.carloshenrique.
Então lá eu acabo fazendo posts, acabo falando sobre a agenda também, dá para agendar horário por direct ou pelo WhatsApp, esse número meu não é só para ligação, é por WhatsApp também. E a página do Facebook da barbearia, que é Brotherhood Barbershop também. E a página da barbearia, que é underline Brotherhood Barbershop, no Instagram também, os agendamentos podem ser feitos por lá. Tá, depois eu coloco tudo certinho aí também, tá? Pessoal, tenho certeza que o conteúdo do Carlos agregou muito para a vida de vocês, principalmente para quem quer entrar no mundo do investimento, né, Carlos? Queria te agradecer, querido, pela oportunidade, tá? Deus abençoe aí a sua vida empreendedora, essa nova trajetória sua aí, da sua esposa fora do Brasil aí. E se você precisar aí de todo o pessoal do nosso canal aí, a gente está à disposição. Obrigado, uma honra ter feito parte desse bate-papo, desse podcast aqui hoje. Boa sorte. Isso é muito importante, espero ter agregado realmente. E até uma próxima. Quem sabe a gente não faz umas lives aí. Vamos fazer assim. Pessoal, obrigado pela oportunidade mais uma vez, tá? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha aí com os amigos seus que querem ser empreendedor, que já são no mundo do empreendedorismo, tá? E deixe os seus comentários aí também. Forte abraço e até a próxima.